Estamos de volta e a gente repercute agora as principais medidas econômicas que o governo Michel Temer tenta aprovar, mesmo afundado numa grave crise política. A principal delas é o projeto de emenda à Constituição que limita os gastos do poder público. A PEC do teto depende de mais uma votação no Senado Federal prevista para amanhã. E o texto também prevê uma reforma da Previdência que já está em tramitação no Congresso. Para entender os impactos dessas medidas, vamos conversar com o professor do Departamento de Economia da Unesp, em Araraquara, o Cláudio César de Paiva. Professor Cláudio, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado pelo convite. Professor, quais seriam os impactos na prática da aprovação dessa PEC que limita os gastos do governo, que deve ser aprovada amanhã no Senado? Ela tem um efeito direto sobre a população mais pobre, né? Na verdade, esse teto que você está falando, né, para as despesas públicas, refere-se apenas das despesas primárias. Ela não se refere aos gastos financeiros das despesas públicas. Isso significa dizer para vocês que boa parte dos gastos não estão sendo afetados, né? Ele afetará fundamentalmente investimento, saúde, educação, né, sobretudo a partir de 2018. Então, são aqueles gastos direcionados exatamente para atender, para oferecer serviços à população. Isso, exatamente isso. Na semana passada, o relator do Conselho de Direitos Humanos da ONU deu um parecer exatamente que vai nesse sentido, não é, professor? Dizendo que se essa PEC for aprovada, ela vai aumentar ainda mais a desigualdade social no país, vai atingir justamente essa população menos favorecida e ele recomenda que houvesse um debate maior com a população, mas não houve nem vai haver debate nenhum sobre esse tema. Não houve o debate, né? A aprovação foi muito rápida, né? Diferentemente de outras matérias urgentes que estão em pauta, e ela fundamentalmente afetará, né, uma população que sequer sabe o que é a PEC 241 ou 55 hoje, né? Por que isso? Porque fundamentalmente a mudança se dará na forma de fazer o gasto com educação, com saúde, com os salários, com os servidores públicos. Se você não atingir as metas estabelecidas, está proibido a abertura de concurso público, planos de carreira. Há um conjunto de mudanças importantes do setor público brasileiro. Portanto, a forma de você oferecer serviços públicos à população. O que está em curso é uma transformação extremamente importante e que não foi discutida com a sociedade. Os gastos, os investimentos ficarão atrelados à inflação do ano anterior. E como a população cresce, isso significa que esses gastos vão ficar congelados. Isso. Na verdade, a população brasileira nos próximos 20 anos terá um crescimento em torno de 31 milhões de pessoas, né? E você vai manter congelado o saúde e educação, que hoje é feito como uma porcentagem da receita tributária. Esse gasto será feito a partir de uma atualização da inflação do ano anterior, no caso, de julho a junho do próximo ano. Então, anualmente vai ser feito essa atualização pela inflação, o que, de certa maneira, vai fazer com que, primeiro, o nível que está sendo debatido não seja um nível ótimo, porque nós estamos estabelecendo um nível de participação na receita tributária num período de baixo crescimento. Segundo, como a população vai estar crescendo, o nível per capita de gasto com saúde e educação vai ser muito menor. Quer dizer, os serviços serão mais precarizados ainda, né? Sim, haverá uma precarização fundamental a partir de 2018. 2017 tem pouca mudança. Professor, e que outras alternativas o governo teria para se chegar a um equilíbrio fiscal que não passasse por esses gastos primários? Bom, primeira coisa, há um equívoco na interpretação, na análise do governo, né? O governo aponta que a raiz dos problemas está nas despesas primárias, quando, na verdade, há um baixo crescimento em 2014 e 2015. É isso que gerou o nosso déficit primário. Tão logo volta o país a crescer muito pouco, né, não precisa nenhum crescimento estrondoso, crescimento de 1,5%, as contas já estariam equalizadas, né? O problema não está nas despesas primárias, e sim no gasto que é feito com juros, que é bastante significativo no Brasil, né? Basta dizer que o Brasil gastou ano passado 501 bilhões de juros, né? Esse ano está previsto um gasto em educação de 68 bilhões. Quer dizer, nem se compara com o que se paga em juros da dívida. Exatamente isso. Professor, e esse texto da PEC, ele impõe a necessidade dessa reforma da Previdência, que é o assunto do momento. Essa reforma, ela seria inadiável? Precisa se fazer alguma coisa mesmo? Veja só, a PEC 55, né, ela não se sustenta por si só. Ela precisa de um conjunto de outras reformas.
A PEC da Previdência é apenas uma das PECs que terão que ser implementadas para viabilizar a PEC 55. No entanto, do jeito que foi colocada, ela trata-se, na sua essência, o fim da aposentadoria. Veja só, uma pessoa de baixa qualificação, ela não conseguirá ficar 49 anos contribuindo para ter uma pensão integral. Então, há uma dificuldade muito grande. Segundo, o trabalho informal no Brasil é muito grande. E quando a pessoa está na informalidade, ela deixa de contribuir. Deixa de contribuir. Portanto, uma pessoa que começa a trabalhar com 20 anos, ela se aposentará com 70 e poucos anos. Mesmo as pessoas mais qualificadas, como aquelas que fazem o doutorado, por exemplo, e entram no mercado com 30, 35 anos, ela vai se aposentar com salário integral, que não é o que ela está ganhando. Integral é o que a Previdência vai estar pagando à época, com 80 anos. Inviável. Inviável, quer dizer, e ainda há outros fatores bastante complexos. A idade mínima ela é diferente da região sul e sudeste em relação à região norte e nordeste do país. Só perdão interromper, professor, passando alguns números então. Essa proposta que está em tramitação, ela estabelece 65 anos como idade mínima para homens e mulheres, aumenta o tempo mínimo de arrecadação de 15 para 25 e, como o professor já citou, para a pessoa ter aposentadoria integral dentro dos limites da Previdência, 49 anos trabalhando. E, como o professor dizia, dependendo do estado, a pessoa nem chega a essa idade, né? A pessoa morre antes de atingir esses números. Na verdade, boa parte dos estados da região norte e nordeste, a população não atingirá isso, né? Não vai contribuir a vida inteira e não vai usufruir da pensão, né? da aposentadoria. Né? Isso significa dizer para você, em outros termos, que nós estamos criando algo fictício, uma ilusão. Né? E essa ilusão proposta pela reforma da Previdência, não existe nenhum parâmetro no mundo. Não de idade com certeza, mas de contribuição. Nem nos países avançados se fala em 49 anos de contribuição. Isso, na verdade, é quase que uma jabuticaba brasileira. Né? É algo que certamente não deve passar como numa reforma. E essa questão de unificar homens e mulheres, professor, na idade mínima, como que o senhor avalia? Também é algo bastante complexo, né? Porque, fundamentalmente, mulheres não têm outras atribuições que não são as mesmas dos homens. As mulheres se afastam, a grande maioria se afasta em períodos de gravidez, por exemplo. Né? E isso, né, se ela se afastar do mercado de trabalho para cuidar dos filhos por 2, 3, 4, 5 anos, significa que ela se aposentaria com mais de 70, 75 anos. Ou seja, na melhor da hipótese, considerando que ela vai ficar o resto da vida empregada. Ou seja, que qualquer crise econômica ela vai ter a sorte de manter o emprego. Portanto, não dá para se considerar a idade mínima igual, idêntica para homens e para mulheres. Há diferenças fundamentais que devem, dentro do sistema previdenciário, serem consideradas. Tá certo, professor. Muito obrigada por sua reflexão aqui. Obrigado. É isso por hoje. O Unesp Notícias volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!